para a doutora Ideusuíta chamar, a gente já começa com a apresentação. Não, Tiago Sematos, hoje quem vai vir falar com a gente é a doutora Ideusuíta. Só esperar ela fazer a solicitação. Isso aí, doutor. Embaixo aí tem a opção para você poder solicitar a conexão. Vê se eu acho a senhora aqui. Aí. Aí que a gente já entra. A Andréia também entrou, ótimo. Pronto. Agora aí, conseguimos. Conseguimos. Tá ouvindo Tudo bom, bem? doutora? Tô ouvindo bem, Tudo, tá tudo claro, bem. também tá claro, né? Tá claro, tô ouvindo bem. Ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de anticoagulação no paciente valvopata e coronariopata. Agradecer a doutora Ideusuíta que aceitou o convite, disponibilizou esse tempinho para conversar com a gente. Ela que é médica assistente do setor de anticoagulação oral do Dante Pazanese, especialista em cardiologia e ecocardiografia, SBC-AMB, e é doutoranda do curso lá de Medicina, Tecnologia e Cardiologia Intervencionista da USP. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço muito. Você sabe da admiração que eu tenho por vocês, do Devolve Club, do material que vocês sempre apresentam. Eu considero um material de muito boa qualidade, um material bastante diversificado, e é um prazer para mim estar participando dessa live com você. Ótimo, muito bom. E a gente conseguiu trazer talvez o maior nome que fala de anticoagulação hoje no Brasil, talvez no mundo. E a gente vai começar, doutora, com uma questão que eu acho que já vai ser dúvida para muita gente. Aquela diferenciação que existia alguns anos atrás da FA valvar, que a gente separava da FA não valvar, né? Então, assim, só por isso aí a gente já tinha uma grande diferença na indicação de anticoagulação desses pacientes. Como é que hoje em dia mudou, né? Recentemente mudou um pouco o diagnóstico. FA valvar agora é um público mais seleto, um grupo de pacientes mais seletos, correto? Você quer já falar para a gente essa diferença atual? Essas definições do que são FA, do que é FA valvado, não valvar, ela foi determinada nas últimas diretrizes. Eles começaram a diferenciar e considerar o paciente que teria AFA valvar aquele paciente que é um paciente mais grave, que deveria utilizar, então, um antagonista da vitamina K, uma varfarina, por exemplo. Então, o que as últimas diretrizes consideraram como o paciente com fibrilação atrial e com estenose valvar mitral de moderada a grave, paciente com fibrilação atrial e prótese mecânica. E isso veio mudando mais por causa dos estudos que incluíram os pacientes com doença valvar, os grandes trials que estudaram os novos anticoagulantes orais ou anticoagulantes orais de ação direta. Foram mais de 71 mil pacientes que foram estudados, né, com esses novos anticoagulantes orais, e desses mais de 71 mil, 13 mil pacientes tinham alguma doença valvar, principalmente insuficiência mitral, insuficiência tricúspide, estenose aórtica, insuficiência aórtica. E como os resultados com os DOACs nesses pacientes com essas doenças valvares e fibrilação atrial, foram resultados tão bons quanto nos pacientes que não tinham doença valvar. Eu acredito que por esse motivo eles acabaram, as diretrizes, assumindo e fazendo essa diferenciação entre, mudando, né? Claro que um paciente com insuficiência mitral e fibrilação atrial com o átrio esquerdo aumentado, aquela fibrilação atrial em decorrência da insuficiência mitral. Mas o que eles fizeram essa mudança na definição para conseguir separar os pacientes com prótese mecânica e os pacientes com estenose mitral. E esses seriam considerados pacientes com fibrilação atrial valvar, e os demais pacientes com fibrilação atrial, mesmo com outras valvopatias, insuficiência mitral, estenose mitral leve
pacientes com estenose aórtica, insuficiência tricúspide, esses seriam considerados pacientes que seria considerada fibrilação atrial não valvar. Ou seja, esse grupo de pacientes poderiam receber os anticoagulantes de ação direta. Enquanto que os pacientes com prótese mecânica, isso é bom a gente deixar sempre bem enfatizado, que o paciente com prótese mecânica e um paciente com estenose mitral moderada grave, eles ainda não são liberados para utilizar os anticoagulantes de ação direta. Então, sim, provavelmente a questão o nome é antigo, correto? Sim. E a definição mudou um pouco de acordo com o anticoagulante que vai ser usado. Isso, exatamente. Legal. Tá bom o som para todo mundo? Se alguém estiver achando ruim, alguém avisa pra gente. Para nós dois tá bom, né, doutor? Para mim tá ótimo, estou ouvindo perfeitamente. Ótimo. Legal. Então a gente vai começar, já que a gente já diferenciou esses dois pacientes, né? A gente já sabe que existe um subgrupo de pacientes onde você tem indicação só para antagonista de vitamina K. E o pessoal tem muita vontade de prescrever esses anticoagulantes diretos, né, que a gente tem no mercado, aí algumas opções aqui no Brasil. E a grande questão o que levanta de polêmica, é o paciente que vai precisar utilizar antiplaquetário e anticoagulante. Nesse cenário, o paciente que tem doença valvar, ele acaba tendo que receber algumas vezes aí tripla anticoagulação, uma série de medicações que aumenta muito o risco de sangramento, de complicações para esses pacientes. Então, o que eu prefiro, que eu achei interessante a gente poder fazer para ficar mais didático para o pessoal que vai acompanhar a gente? Eu vou dividir em alguns casos clínicos bem diretos e a gente vai discutindo as possibilidades e os porquês que a gente escolheria determinado tratamento ou outro. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Então, assim, vamos começar por um paciente que eu vou já lançar aqui uma hipótese. É um paciente então, que tem uma prótese biológica já em estado avançado de degeneração, posição mitral. Ele tem uma FA permanente. E ele não sabe qual foi a etiologia da doença valvar que ele precisou operar antes. Então é aquele paciente que a gente acaba pegando realmente lá no ambulatório do SUS, já chega operado em fase tardia já de evolução para esse quadro. Primeira pergunta, esse paciente ele poderia estar usando algum tipo de DOAC, ele tem uma prótese biológica, disfuncionante, posição mitral. Provavelmente logo iria para uma cirurgia. Esse é um paciente que poderia usar um DOAC? Então, como eu falei para você anteriormente, 13 mil pacientes que foram estudados com DOACs tinham doença valvar, tinham alguma doença valvar. E desses pacientes, por exemplo, no ROC-TIF, que era com a apixabana, e no RELY com a dabigatrana, esses pacientes não podiam entrar em estudo. Então, não foi estudado bioprótese com dabigatrana, nem com rivaroxabana, nesses grandes estudos que foi para FA. No Aristóteles, com a apixabana, entraram 49 pacientes, mas os resultados desses 49 pacientes não foram publicados. Com a edoxabana, no ENGAGE, entraram 191 pacientes com biopróteses. Desses, 131 tinham bioprótese na posição mitral e 60 pacientes na posição aórtica. Os resultados desses pacientes com bioprótese foram semelhantes aos pacientes que não tinham bioprótese, que tinham outras doenças valvares, nesse resultado do ENGAGE, ok? Então, depois desse resultado do ENGAGE, veja bem, isso foi uma análise de subgrupo. O ENGAGE ele não foi desenhado para estudar bioprótese, então, nesse caso, ele lançou uma hipótese de que, para a bioprótese, poderia ser usado um DOAC, porque o resultado foi semelhante aos outros pacientes. E a partir daí, algumas diretrizes começaram a considerar a utilização desses DOACs para os pacientes com bioprótese. Inclusive, a diretriz europeia, ela preconiza já a utilização do paciente com bioprótese, mas após 3 meses de implante dessa bioprótese, e se a origem da colocação dessa prótese foi uma doença reumática, então você deveria ter o cuidado de não utilizar em paciente com doença reumática. Então, hoje em dia, estão em andamentos diversos estudos que foram desenhados para paciente com fibrilação atrial e bioprótese. Um deles é o estudo RIVER, que a gente está coordenando lá no Dante Pazanese,
E esse estudo ele já terminou o período de inclusão, o período de segmento vai até julho do ano que vem, e provavelmente no ano que vem a gente já vai ter resultado desse estudo para paciente com doença valvar com bioprótese mitral e aórtica e com fibrilação atrial. Então, é um estudo que incluiu 1.005 pacientes e foi desenhado especificamente para isso. Então, eu acredito que para bioprótese mitral, eu ainda não daria um DOAC, eu aguardaria até provavelmente setembro, outubro, novembro do ano que vem, a gente vai ter o resultado desse estudo. E tem um outro estudo que é o Invictus, que também o Dante está participando, você também está participando, que foi desenhado para paciente reumático. Então, vai ser um registro, né? Eles vão ter 17 mil pacientes nesse registro, e o estudo, o ensaio clínico é para 4.500 pacientes, né? É um estudo multicêntrico, internacional, e eles querem incluir 4.500 pacientes com doença reumática. Então, também vai ter um resultado relevante. Os dois estudos, o RIVER e o Invictus, são com a rivaroxabana e comparando a rivaroxabana versus a varfarina. Então, eu ainda estou aguardando o resultado desses estudos para poder utilizar os DOACs em pacientes com bioprótese. Tá. Os dois trabalhos usam a rivaroxabana, né, que é um dos DOACs que nós temos. E a doutora Anísia já tinha me pedido antes dessa live para a gente tentar trazer aqui se existem algumas diferenças entre os DOACs que nós temos aqui no mercado. Ou seja, basicamente um resumo rápido de características de cada uma delas e como que elas se comportam de forma geral. Na realidade, assim, os DOACs, o que você tem que especificar é o tipo do paciente e para quem que você vai utilizar. Mas, só resumindo, por exemplo, a dabigatrana, no resultado do RELY, ela mostrou todos eles reduziram AVC hemorrágico quando comparado com varfarina, todos. Mas o único que reduziu com significância estatística o AVC isquêmico foi a dabigatrana, na dose de 150 miligramas. Tá? Hoje em dia, então, assim, por exemplo, você tem um paciente com um alto risco para evento isquêmico, já teve AVC prévio, então esse paciente talvez fosse um perfil para você usar a dabigatrana. Por outro lado, a dabigatrana ela tem uma grande eliminação renal, ou seja, 80% da dabigatrana é eliminada pelo rim. Então, se você já tem um paciente que tem uma disfunção renal, aí você já tem a apixabana, que seria uma outra opção, porque só 25% da apixabana é liberada pelo rim, né? A edoxabana, 50%, e a rivaroxabana, 35%. Então, se você for avaliar um paciente com doença renal, então você tinha a apixabana, depois rivaroxabana, edoxa e, por último, a dabigatrana. Não seria uma escolha, por exemplo, para esse tipo de paciente. Aí você vê, por exemplo, sangramento gastrointestinal. Foi menor com a apixabana do que com os outros. Então, você vai conseguindo separar o paciente, o grupo de paciente de acordo com o que você tem de característica desses DOACs. Então, hoje em dia, como nunca nenhum deles foi estudado cabeça a cabeça, todos eles foram testados contra a varfarina, então você não tem como dizer um é melhor do que o outro. Você tem alguns com algumas características que seriam melhores do que o outro com outras características. E assim por diante, entendeu? Não tem como hoje em dia você dizer, não, esse é melhor que aquele, né? Uhum. Você imaginaria que para doença valvar ou para paciente que tem um risco de trombose maior, seria a dabigatana talvez uma das mais indicadas por ter um poder de anticoagulação um pouco maior? Ou isso é mais no campo especulativo? Isso é especulativo, porque aí você teria que fazer um estudo. E, por exemplo, para prótese mecânica, o único estudo que a gente tem até hoje foi com a dabigatrana, né? Ela foi utilizada nas doses de 150 duas vezes ao dia, 200 duas vezes ao dia e 250 duas vezes ao dia. E houve um aumento de sangramento, mas também houve aumento de trombose nas próteses mecânicas. Então, e foi depois desse estudo, que é o estudo Realign, que avaliou prótese mecânica
tanto prótese nos primeiros dias após implante, 7 a 14 dias após implante, como também no implante tardio. E esse estudo ele foi finalizado precocemente, porque começou a ocorrer mais eventos tromboembólicos e também hemorragia, sangramento, nos pacientes do grupo da bigatrana do que no grupo, no grupo da varfarina. Então, por esse motivo, que até hoje, por exemplo, não está liberado, é proscrito, não se deve utilizar nenhum dos novos anticoagulantes, dos DOACs, em pacientes com prótese mecânica. Completamente, não deve ser utilizado, né? Até que surjam alguns outros trabalhos. E a gente já tem uma ideia aí que vai ter, provavelmente, um trabalho com a prótese Onex, que é uma prótese que tem um perfil trombogênico melhor, inclusive na diretriz americana, na atualização de 2017, eles até preconizam a utilização de um INR mais baixo para a Onex, porque tem trabalho mostrando que com INR entre 1,5 e 2, na posição aórtica, o risco de trombose foi semelhante com um INR entre 2 e 3 para a posição aórtica, que é uma prótese de duplo disco, e em paciente que não tem fibrilação atrial e não tem nenhum outro fator de risco tromboembólico. Entretanto, eu já soube que vai ter um dos novos anticoagulantes que vai fazer um trabalho com a Onex. Mas aí o que a gente tem que pensar também como essa prótese tem um perfil trombogênico menor, será que o DOAC vai ser bom para outros modelos de prótese? Então, isso é questão que a gente também vai ficar sabendo no futuro, se vai ser também possível utilizar os anticoagulantes de ação direta para os pacientes com prótese mecânica. Como também a estenose mitral, né, que também está sendo estudada, e a gente vai saber no futuro se vai poder ou não utilizar para o paciente reumático, para o paciente com estenose mitral, também os anticoagulantes de ação direta, né? Da estenose mitral, eu acho que a gente está até mais otimista, né? Está bem mais próximo aí de encontrar pelo menos uma resposta. Ano passado saiu na Circulation quase uma revisão, um estado da arte, né, que eles chamam de white paper, perguntando exatamente se a história para novos de anticoagulantes diretos para prótese mecânica estaria encerrada, ou se a gente ainda teria alguma chance. E aí ele cita exatamente isso. A primeira possibilidade seria a utilização de uma prótese mecânica com perfil trombogênico menor, e ele cita a Onex, e ele chama atenção para talvez um fármaco que atue numa posição diferente da cascata. Tipo, essas medicações basicamente atuam contra o fator 10A, e aí se você atuasse contra o 12A, que seria mais de contato, talvez você tivesse um benefício um pouco melhor, né? Inclusive, os investigadores do estudo Realign, eles fazem exatamente essa consideração. Será que a varfarina foi melhor porque ela atua já no início da cascata da coagulação? Atua sobre o fator 7, atua sobre diversos fatores, o 7, o 9, o 10 e o 2. Então, como ela atua no fator 7, talvez que é o primeiro fator de contato do sangue, né, com a superfície da prótese, talvez a varfarina, os antagonistas da vitamina K fossem melhores por isso, do que a da bigatrana, que atua no final da cascata já, né? Já sobre o fator 2. Então, essa foi uma das considerações que no estudo Realign eles fizeram sobre esse resultado tão ruim com a da bigatrana na prótese mecânica. A ideia é que nós precisávamos de mais de 10 vezes, né, concentração plasmática da medicação usada para tentar ter algum efeito para proteger trombose, mas em compensação ia sangrar até... Exatamente. Até a alma. Surgiu um trabalho mais recentemente onde eles mediram exatamente isso, porque no Realign você precisava de 50 microgramas por ml no plasma de dabigatrana. E esse trabalho demonstrou que você precisaria de 10 vezes mais essa dose. Ou seja, o paciente teria que tomar 10 comprimidos por dia de dabigatrana para fazer o mesmo efeito que a varfarina faria nesses pacientes. Então, imagine o risco de sangramento que isso não faria, né? Então, talvez, assim, eu sei que tem estudos em andamento, antifator 11, então tem novos anticoagulantes sendo estudados e que isso, no futuro, pode trazer também novas substâncias, um perfil de prótese melhor, né, para que isso daí possa ser estudado, né?
Legal. Muito bom. Então, por enquanto, contraindicado, mas para aguardemos prótese cenas do mecânica, futuro. mas vamos aguardar o futuro. Exato. Bom, vamos lá. Vou trazer mais uma questãozinha agora para a gente levantar outros pontos. Um paciente idoso, estenose aórtica senil, moderada e tem fibrilação atrial. Ele já está em uso de DOAC e alguém associou para ele AS, porque ele tem uma queixa de angina estável. A minha primeira pergunta é, o uso de DOAC com AS já seria uma combinação razoável? Aumenta muito o risco de sangramento? A gente utilizaria outro tipo de antiagregante nesse cenário? Ou não deixa o AS porque ele é coronariano, até que se prove o contrário? O que você acha, doutora? Em relação à associação, se você associar qualquer antiplaquetário a qualquer anticoagulante, você vai aumentar o risco de sangramento, certo? E isso daí é o que é o crucial. É você conseguir encontrar uma boa terapia, uma associação de drogas que cause o menor risco possível de sangramento e que, ao mesmo tempo, tenha uma eficácia para reduzir, por exemplo, evento isquêmico. Antes de ontem, dia 16, foi publicado o estudo Galileu. O estudo Galileu foi avaliado pacientes que colocaram uma prótese biológica por via percutânea, né, o que a gente chama de TAV, e eu estou falando assim porque eu não sei se tem estudantes de medicina. Não, até é bom para eles irem acompanhando. Irem acompanhando. Então, quando esse estudo Galileu, ele avaliou esses pacientes que implantaram a prótese biológica na posição aórtica, mas por via percutânea, e comparou a rivaroxabana mais o AS versus a dupla agregação plaquetária, que foi clopidogrel com AS. Os pacientes utilizaram isso durante 90 dias, durante 3 meses. E após esse período, eles continuavam só um grupo com rivaroxabana e o outro grupo apenas com AS. E o que se observou, o resultado que foi publicado agora há 2 dias? Houve mais mortalidade, sangramento e trombose. Sangramento e trombose, evento isquêmico, no grupo que utilizou a rivaroxabana versus o grupo que utilizou a dupla antiagregação plaquetária. Então, veja que você associar o AS a rivaroxabana, você vai estar aumentando o risco de sangramento para esse paciente. Uma questão desse estudo Galileu é que assim, a média de idade era de 80 anos, nos 2 grupos, né? Então, já eram pacientes mais idosos. E uma consideração também que os investigadores fazem nesse estudo é que a mortalidade no grupo rivaroxabana não foi devido ao sangramento, porque menos de 1/3 desses pacientes teve sangramento. Como eram pacientes muito idosos, então também morreram por mortes por outras razões, cardíacas, por outras razões também. De qualquer maneira, comparando os grupos, o grupo que utilizou a rivaroxabana sangrou mais e teve mais evento isquêmico do que o grupo que utilizou a dupla antiagregação plaquetária. Então, assim, eu teria muito cuidado. Então, nesse paciente, eu não entraria ainda com a AS, faria a investigação e pensaria bem, no momento em que você já tivesse diagnosticado a doença coronária, se o ideal não é manter só o anticoagulante oral. E a gente vai discutir um pouquinho mais para frente em relação a isso, né? Eu acho legal falar do Galileu, que eram pacientes que não tinham indicação formal anticoagulação, né, doutor? Não era um paciente com FA, não era um paciente com outra situação. Então, está ainda rolando, né, uma coorte de pacientes que tem indicação do Galileu para a gente poder ver se muda alguma coisa. A gente acaba pegando na prática clínica e paciente tem TAV e usa, né, DOAC. O que acontece muito no TAV, nesse cenário, é uma gama imensa de associações de medicações e até o momento a gente ainda não sabe o que é o ideal. Então, tem um estudo que se chama Atlantis, que está em andamento agora com a apixabana. Mas o que eles fizeram? Pegaram os pacientes com fibrilação atrial e aí eles colocaram a apixabana versus varfarina para esses pacientes com fibrilação atrial. E os que não têm fibrilação atrial, aí eles estão comparando a apixabana versus o AS. Então, eles separaram os grupos.
Porque, de repente, você dá um anticoagulante para um paciente que não tem, teoricamente, necessidade, porque a fibrilação atrial ela foi critério de exclusão nesse estudo Galileu. Então, os pacientes não tinham fibrilação atrial. Então, a única indicação, no caso, para usar o anticoagulante seria a presença da bioprótese. Né? Já nesse outro estudo no Atlantis, que é com a apixabana, eles estão separando nos dois grupos. Então, o paciente que tem fibrilação atrial versus a varfarina. E um outro grupo usando a apixabana com AS. Se a gente lembrar, teve o estudo Averroes, que foi a apixabana versus AS nos pacientes que têm fibrilação atrial e que não poderiam utilizar o anticoagulante oral, a varfarina. Tinha alguma contraindicação. Inclusive, eu fui investigadora principal desse estudo lá no Dante e a apixabana sangrou menos que a AS nesse estudo Averroes. Então, eu acredito que por isso que eles estão no Atlantis também investigando a apixabana versus a AS para ver se eles vão ter esse mesmo tipo de resultado. Favorável para a apixabana, como foi no estudo Averroes, né? Tem dois estudos, a Atlas, que foi um fase 2, e o Atlas, que foi um fase 3, que foi com rivaroxabana, com tripla terapia. E também sangrou mais com rivaroxabana com tripla terapia, quando comparado com rivaroxabana com dupla terapia. Então, e isso era dose dependente também da rivaroxabana. Como eu falo, dependendo da dose que você está dando e do tipo de paciente que você está vendo, talvez você tenha que pesar menos a mão, né? Segurar um pouco mais a terapia, porque a associação vai aumentar sangramento. O próprio Galileu usou uma dose menor, né, de rivaroxabana, foi 10 miligramas dia. Usou 10 miligramas, isso. Porque não eram pacientes com fibrilação atrial. Exato. Com fibrilação atrial, as doses que foram estudadas seriam de 20 miligramas para o paciente que tem a função renal, um clearance de creatinina maior que 50, e de 15 miligramas se ele tem um clearance de creatinina entre 30 e 50. Então, essas são as doses ideais para a rivaroxabana. Pensando no FA. Para a fibrilação atrial. Isso. Doutor Aldísio tem feito umas perguntas aí, é bom que a gente vai entrar agora no que ele está querendo saber. Esse paciente que a gente estava conversando agora, que tinha essa dor precordial, uma estenose aórtica, né, que precisaria ser tratada, e se esse paciente tivesse uma doença coronariana e ganhasse um stent? Esse paciente tem FA, está em uso de DOAC, tem uma doença valvar que vai precisar de tratamento aí nos próximos meses, provavelmente percutâneo, com TAV, e ele também vai precisar ganhar um stent. O que fazer com esse DOAC? Tira e coloca a varfarina? Qual antiagregante que a gente imaginaria que daria para usar? Então, primeiro, assim, o primeiro cenário que a gente tem que ver, por exemplo, se esse paciente chega na emergência, você vai avaliar se esse paciente está instável, está em uso de anticoagulante. Chega na emergência, você vai avaliar se ele está instável ou estável. Se ele está instável, hoje não tem a recomendação de você não tem agente reversor, por exemplo, para os anti-10A. Você teria agente reversor só para dabigatrana, por exemplo. E aí, mas não tem indicação de você dar plasma, porque não funciona para os novos anticoagulantes. E mesmo para a varfarina também não é bom. Então, o ideal é que você tenha concentrado de complexo protrombínico para fazer essa reversão. No caso da bigatrana, tem que ser um FEIBA, né, para reverter. Mas, se o paciente não... Se ele está instável e você precisa levar logo para a sala de hemodinâmica para fazer o procedimento, aí você vai fazer mesmo independente do tempo de anticoagulação. E aí o ideal que você utilize a via radial. Eu sei que muitos hemodinamicistas não têm essa prática, mas o ideal para o paciente que está anticoagulado é que se utilize a via radial. Porque você, como residente, eu fui residente no Dante também, e a gente lembra até hoje do tempo que a gente fica na hora de remover o introdutor. Isso é um trauma. A gente tem trauma, tem gangrena na mão, não é? De tanto que a gente ficava apertando lá para não sangrar. Então, você imagine um paciente sem anticoagulante, imagine um paciente anticoagulado. Então, o ideal seria essa primeira coisa, a via radial. Depois, se o paciente não estiver instável, se ele está estável, você aguardar um tempo para esse
que vai saber qual foi a última vez que ele tomou o anticoagulante e esperar o tempo, no caso dos DOACs, né, que é meia-vida de 12 horas, mais ou menos. E no caso da varfarina, você pode dar a vitamina K para fazer a reversão. Ela vai demorar também de 6 a 12 horas para fazer a O reversão. pessoal do Dante está rindo aí das compressões femorais aí. E aí você aguarda, faz a reversão da varfarina e o paciente vai para procedimento com um TP com INR menor que 1,5, certo? Então, em relação à escolha, por exemplo, do tipo de stent que você vai colocar nesse paciente, por exemplo, o stent, anteriormente, inclusive as diretrizes diziam, não, se o paciente é anticoagulado, você tem que colocar um stent não farmacológico nesse paciente. Bare metal. É um bare metal. No entanto, diversos estudos, os ZEUS e outros estudos demonstraram a superioridade em termos de redução de isquemia, de trombose de stent, se você utiliza os stents farmacológicos, exato, principalmente os de segunda e de terceira geração. Então, se você tem a possibilidade do paciente de colocar um stent farmacológico, mesmo ele utilizando um anticoagulante, coloca o stent farmacológico. Infelizmente, não é a realidade, por exemplo, para muitos hospitais do SUS. Do SUS. O Dante é diferente. Vai de bare metal mesmo, né? E aí, em relação à terapia tripla ou dupla, e a duração dessa terapia, o que acontece? O que você tem que avaliar é o risco da doença coronária, por exemplo. É um paciente que já teve estenose de stent prévio. Um paciente que colocou mais de 3 stents ou mais de 3 artérias tratadas. Paciente que teve mais de 60 milímetros de cobertura de stent. Stent em bifurcação, entendeu? Então, você vai analisar as características desse paciente, um stent com com diâmetro menor que 3 milímetros. Então, assim, é um paciente mais grave. Esse paciente vai precisar de tripla terapia por mais tempo. Né? Antigamente você tinha um stent com Paclitaxel, acho que hoje em dia já nem usa mais. Que aí você tem que manter essa tripla terapia por 6 meses. Mas estudos com limos, com zeterolimos, por exemplo, que o Optimize, que foi até o Fausto que conduziu, né? Que conduziu, ele mostrou que se você fizesse a tripla terapia por 3 meses, aliás, por 12 meses, por 3 meses você não tinha aumento de evento isquêmico e tinha menos sangramento do que utilizar por 12 meses. Então, melhor você utilizar por 3 meses. Então, a orientação hoje é que, no máximo, por exemplo, se for um paciente muito grave, você também pode utilizar 2 scores, que é o DAPT e o Precise DAPT. Você pode utilizar esses scores para fazer o cálculo do paciente, se é um paciente muito com risco aumentado para isquemia ou se é um paciente com risco aumentado para sangramento. E a partir daí você decidir o tempo dessa tripla terapia, né? Recentemente foram publicados diversos estudos, né? O Augustus foi publicado recentemente com os DOACs. Então, primeiro você teve o Pioneer, que avaliou o paciente a dupla versus a tripla terapia, mas foi rivaroxabana 15 miligramas, né? E usou uma dose de rivaroxabana de 2,5 miligramas, que não é a dose ideal para o paciente, não é a dose testada no paciente com fibrilação atrial, versus a tripla terapia com varfarina. E a dupla terapia de rivaroxabana mais clopidogrel foi melhor do que a tripla terapia com varfarina em termos de redução de sangramento, né? Depois do Pioneer, você teve o Redual, que foi com a dabigatrana, que avaliou a dose de 150 miligramas com clopidogrel e a dose de 150 miligramas com clopidogrel versus tripla terapia, varfarina com clopidogrel e AS, e também demonstrou menores taxas de sangramento na dupla terapia versus tripla terapia. E mais recentemente foi publicado o Augustus. O Augustus não, ele avaliou, fez 4 braços, né? Ele pegou, primeiro avaliou a dabigatran, a apixabana versus varfarina.
e as duas recebiam clopidogrel. E depois, esses grupos recebiam ou placebo ou AS. E aí, o que eles perceberam? Quem sangrou mais foi a tripla terapia, varfarina, clopidogrel e AS. Em segundo lugar, quem sangrou foi a apixabana, clopidogrel e AS. Em terceiro lugar, a varfarina com clopidogrel. E em quarto lugar, a apixabana com clopidogrel. Então, o que ele chegou à conclusão? Nesse estudo Augustus, o AS ele aumentava em quase 89% o risco de sangramento. Então, você precisava tratar só 14 pessoas com, por exemplo, a apixabana com clopidogrel para você evitar um sangramento maior. Então, sim. E a apixabana foi melhor do que a varfarina nesse caso. Nesse cenário. Mas parece que o grande vilão do estudo, no caso, era o AS. Entretanto, o Augustus ele incluiu 4.600 pacientes e para ele dar aquela resposta de que você retirando o AS, você não vai aumentar a isquemia coronária, ele precisaria de um N muito maior para poder responder isso, né? E teve uma tendência a mais isquemia, trombose distante no grupo que retirou o AS, né? Sim, então, sim, verdade. Então, assim, recentemente, agora em setembro, saiu uma publicação de uma meta-análise que juntou todos esses grandes estudos. Juntou o Redual, o Pioneer, o Augustus e os resultados do Entrust, que ainda não foram publicados, que é com a edoxabana. E aí deu mais de 10 mil pacientes nesses estudos. E o que eles observaram? Redução de sangramento intracraniano, com os DOACs, em comparação com a tripla terapia, né? A dupla terapia sempre venceu com menor taxa de sangramento, menores taxas de sangramento clinicamente relevante, do que a tripla terapia com varfarina. Entretanto, a trombose de stent foi maior na dupla terapia versus a tripla terapia, mas foi borderline ali, foi um P de 0,04, entendeu? Na trave, então, foi na trave. Como também infarto, teve um P de 0,07, então na trave ali, entendeu? Mas aí já é um resultado mais robusto. E o que eles observaram? Quando eles tiraram a dabigatrana de 110 miligramas, esse resultado de trombose de stent não aparecia tanto, por exemplo, com a dabigatrana de 150 miligramas. Então, o que isso traz assim, para a gente? Uma ideia de que, se você vai fazer o paciente, usa anticoagulante. Se ele não tem, se ele tiver prótese mecânica e tiver estenose mitral, tem que ficar com varfarina, certo? Aí você não tem outra, não conversa, vai ser varfarina. Se ele não tem prótese mecânica, não tem estenose mitral, e por enquanto eu ainda acho para prótese biológica, você, para as outras todas as indicações, você pode entrar com o DOAC, ok? E aí, em relação, depois desse resultado do Augustus, em relação à tripla terapia, o que você vai avaliar? Você vai avaliar o risco do paciente. Então, você vai avaliar o risco da doença coronária, de quantidade de lesões que foram tratadas, quantidade de stents que foram colocados, se foi em bifurcação, a gravidade do paciente, utiliza o DAPT score para ver como se o paciente vai ter mais risco hemorrágico ou mais risco isquêmico. Se ele tem um baixo risco de isquemia e tem um alto risco hemorrágico, você faz essa tripla terapia pelo menor tempo possível. E o que eles estão sugerindo agora é que você faça durante os primeiros 15 dias, que foi o tempo de entrada desses pacientes no Augustus. E já na alta hospitalar, você retira o AS e o paciente vai permanecer com o anticoagulante e com clopidogrel até completar 1 ano. Certo? Agora, se o paciente ele tem um risco hemorrágico baixo, e o risco isquêmico é mais elevado, então aí você pode manter essa tripla terapia por 1
ou até 3 meses. Porque os estudos com o Limos, com os estentes mais de segunda e terceira geração, eles, você só precisaria da tripla terapia por 3 meses, né? E aí Sim. A gente tem que lembrar de dar bloqueador, inibidor de bomba de prótons para esses pacientes. Não adianta dar ranitidina, você já tem que entrar com lanzoprazol, omeprazol. Proteção de TGI. No SUS, o omeprazol. Mas o que você tiver de mais novo e potente para proteger, para evitar que esse paciente tenha uma úlcera gástrica, porque o sangramento principalmente vai ser gastrointestinal, você dá para proteger esse paciente. Depois dos 3 meses, você retira, ou de 1 mês, você retira o AS e o paciente permanece com dupla terapia até completar 1 ano. Essas são as recomendações das diretrizes também, americana e da diretriz europeia e também da canadense. Elas diferem um pouquinho, mas é principalmente isso, é você individualizar o caso. Então, você não tem uma receita pronta. Você vai individualizar e você vai avaliar. O paciente tem um risco hemorrágico mais alto, o paciente tem um risco isquêmico. Faz esse balanço entre risco hemorrágico e risco isquêmico e mantém ou 15 dias de tripla terapia, ou 1 mês, ou no máximo 3 meses de tripla terapia. Se for bare metal, 1 mês de tripla terapia, né? E depois dupla terapia até completar 1 ano. Doutor Aldísio fez uma pergunta legal aí que eu acho que vale a pena até abordar. A gente sempre fala das terapias usando clopidogrel. E usar prasugrel, usar ticagrelor, tem evidência já? Pode usar, não pode? Então, essa questão foi bem importante, parabéns. Com anticoagulante, qualquer um deles, você não deve utilizar nem prasugrel, nem ticagrelor. Veja, em todos os estudos, no Pioneer, no Riddle, no Augustus, mais de 90% dos pacientes utilizaram clopidogrel, tá? E tem estudos anteriores, o Atlas, por exemplo, que utilizou prasugrel, que utilizou ticagrelor, aliás, e houve aumento de sangramento quando você usa os novos antiplaquetários. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no cenário do paciente que já usa anticoagulante, o antiplaquetário que foi mais estudado foi o clopidogrel. Ticagrelor e prasugrel não foram avaliados de maneira adequada e eles vão causar mais sangramento. Então, o ideal é que você evite prasugrel e evite ticagrelor nesses pacientes. Verdade. O doutor Rui Ramos já até fala, né? Paciente idoso, por exemplo, passou de 75 anos, é clopidogrel e ponto final, né? E assim, e é contraindicado. O prasugrel, por exemplo, ele é contraindicado para o paciente com mais de 75 anos e também se o paciente teve AVC ou AIT prévio. Às vezes as pessoas estão trabalhando em hospitais particulares e têm a oportunidade de utilizar esses novos antiplaquetários, mas tem que ver as contraindicações, né, e avaliar direitinho. E agora saiu um outro estudo mostrando que o prasugrel foi melhor que o ticagrelor, né? Que teve... Five, alguma coisa, eu esqueci o nome agora do estudo, mas mostrando que o prasugrel foi melhor do que o ticagrelor, né? E esse estudo não foi patrocinado, né? Foi um estudo... Foi no Congresso Europeu. Ele não foi patrocinado pela indústria farmacêutica, eles esperavam que o ticagrelor fosse melhor que o prasugrel, e, no entanto, o prasugrel deu resultados melhores do que o ticagrelor, né? Mandar o ISA-REACT aí pra gente. Isso, ISA-REACT 5. Realmente. Em relação à terapia após 1 ano, ainda tem uma controvérsia. Todas as diretrizes preconizam que depois de 1 ano você mantenha só o anticoagulante oral. Entretanto, eu faço um parêntese aí. Você não tem nem estudo randomizado, você só tem cortes, vários estudos assim de corte, e também tem registros, né? Tem registro dinamarquês, mostrando aumento de sangramento se você mantém o AS associado a qualquer anticoagulante depois de 1 ano. Entretanto, aí você mais uma vez tem que ver o risco do paciente. Se o paciente tem um risco baixo, é um paciente idoso, tudo bem, você mantém só o anticoagulante, mas se é um paciente que já tem uma doença arterial,
um pouco mais grave, aí você já tem que pesar se vai De valer a tirar, pena né? você retirar. Porque até o momento, por exemplo, para o Pioneer, para ele responder se a retirada do AS iria ou não aumentar a isquemia coronária, ele precisaria de 40 mil pacientes. Mais de 13 mil pacientes em cada braço, para poder responder essa pergunta. Então, você não tem mesmo essa meta-análise com 10 mil pacientes, ela ainda não tem um poder para dizer, teria que ser um trabalho muito grande para dizer, não, você retira o AS e o paciente não vai ter isquemia. Então, o que é mais prudente é você avaliar individualmente o paciente. É um paciente que tem um risco aumentado para trombose de stent, por exemplo, ou para infarto, aí você aumenta, você associaria, manteria associado o anticoagulante, mais o antiagregante plaquetário, mais o inibidor de bomba de prótons, e é um paciente que você tem que ver com maior frequência, tem que tomar cuidado, e como eu falei, o acesso radial vai sangrar menos do que se você fizer por via femoral. É um paciente que você vai precisar avaliar o clearance de creatinina desse paciente, porque Sim. se for um paciente renal, ele já vai apresentar risco também para evento, vai ter mais oscilação, vai ter mais risco de sangramento também. Então, assim, é caso a caso. A gente muitas vezes quer uma receita de bolo, mas diante do paciente você não tem. Mas vai sempre pesando o bom senso, né? Com anticoagulante, com antiplaquetário e principalmente com a associação dos dois, você tem que sempre estar pesando o risco de sangramento, o risco de isquemia do paciente, e vendo o paciente com maior frequência e tentando proteger o máximo possível, né? Recentemente, o pessoal tem falado aí da varfarina sendo responsável por queda de fração de filtração glomerular. Há 2 semanas atrás foi encaminhado para a gente, lá no Dante, um paciente que estava usando um DOAC, tinha uma doença valvar, e a justificativa que deram para ele é que ele tinha disfunção renal. Ele estava ali com seus 25 de clearance e veio usando para a gente com DOAC, e o médico tinha conversado com ele sobre, não, a varfarina pode levar à perda do seu rim por completo. O que a senhora acha disso, desse cenário? Já que também, assim, DOAC com disfunção renal abaixo de 30 começa a já dar um pouco mais de dor de cabeça. Tem alguns estudos agora sendo avaliado a apixabana nesse cenário, do paciente terminal. Era isso exatamente. Mas eu já vi aí um zoom, eu não li ainda o estudo, de que o estudo não foi positivo para o paciente renal terminal. Tá? Isso, é igual, na verdade. Renal terminal. Então, lá na anticoagulação, a gente tem 6 mil pacientes ativos em anticoagulação com varfarina. Eu fiz um levantamento agora, a gente tem 5,8% de pacientes que são terminais, né? E a gente pretende avaliar e estudar esses pacientes. São pacientes que já fazem diálise. Na realidade, existem teorias assim, de que a varfarina, como no ciclo de metabolização da varfarina, de gama-carboxilação, a inibição desses fatores, das enzimas que fazem essa conversão, ela também afetaria o ciclo do cálcio. E isso faria com que houvessem depósitos de cálcio nos glomérulos renais e provocaria, então, a doença renal. Além de também ter microsangramentos renais, e isso poderia piorar a função renal. Mas isso, a gente não tem nenhum estudo que realmente mostre isso, que isso seja uma coisa realmente verdadeira, né? E até uma coisa instigante para a gente fazer um trabalho e investigar nesses pacientes realmente essa piora da função renal. A gente tem paciente, por exemplo, com prótese mecânica há 35 anos, 40 anos usando varfarina lá no Dante, né? Tem prótese ainda de estarédodes, tipo bola-gaiola. Bola-gaiola. Risco, A gente tem vários pacientes ainda anticoagulando já por muitos anos e eu teria que fazer realmente um trabalho para ver se esses pacientes que usam há muito tempo, se evoluíram para disfunção renal, né? Ou se tem queda da função. A gente sabe que, naturalmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a cada 10 anos você vai tendo
uma queda Uma queda natural, né? Fisiológica. Fisiológico. Além do que, você tem que avaliar todas as comorbidades, se o paciente é diabético, é hipertenso, o que contribuiu também para essa disfunção renal. Então, realmente é um trabalho difícil de você acusar o medicamento por causar disfunção renal, né? E eu já recebi também, às vezes, pacientes com prótese mecânica, com indicação para um novo anticoagulante oral. Então, pedindo para trombosar. Tem muito, e teve um caso de uma trombose de uma prótese mecânica aórtica e ainda com um infarto tromboembólico, entendeu? Não. Então, assim, é importante que todo mundo fique ciente que, por enquanto, a gente ainda não tem respaldo para utilizar. Então, está proscrito, por enquanto, até que a gente tenha evidência que possa usar. E usar com segurança nesses pacientes. Verdade. Bom, a gente vai aproveitar, faltam 10 minutos da nossa live ainda, e eu acho que fica legal para a gente amarrar agora, a gente fazendo um resumo, quase que um toma lá da cá que a gente pode fazer aqui, né? Eu acho que, igual você acabou de falar, sensacional falar isso, prótese mecânica, estenose mitral, você não tem autorização para utilizar DOAC e a senhora estende isso ainda às biopróteses. Por enquanto, eu aguardaria até o ano que vem para a gente começar a utilizar tranquilamente nas biopróteses, entendeu? Eu ainda aguardaria, principalmente porque a diretriz europeia preconiza que você use após 3 meses de implante. Entretanto, ela faz a ressalva: se a origem da prótese, se a doença foi reumática, não utilizar. E a gente sabe que no nosso meio, a maioria da indicação de implante de prótese ainda é a doença reumática, né? Então, exato. No Brasil tem essa ressalva, porque aí você teria doença não apenas na válvula, mas você tem doença no aparelho subvalvar, doença inflamatória no átrio, na musculatura. Então, eles acham que o paciente reumático seria mais doente, por exemplo, do que um paciente com prolapso, né? E que colocou a prótese porque uma doença degenerativa. Como se ele tivesse um estado meio trombótico sistêmico, né? Pela doença dele. Seria uma doença mais grave, né? Isso. Então, os outros pacientes que têm doença valvar, igual a senhora citou, o prolapso, a princípio você tem autorização para utilização de DOAC. Insuficiência mitral, tricúspide, mesmo a estenose aórtica grave, entendeu? Todas essas outras pacientes, eles foram contemplados nos estudos com os DOACs. Então, para esses pacientes, estaria liberado, você poderia utilizar os DOACs, porque foram subanálises dos grandes estudos, mas de qualquer forma tinha um N, 13 mil pacientes. Então, é um N bem razoável. Razoável. Entendeu? Nesse cenário, se o paciente precisar colocar um stent por doença coronariana, a recomendação é por stent farmacológico, devido ao desfecho que ele vai ter por questão de isquemia, trombose de stent e tudo mais, né? E dá preferência por segunda e terceira geração, se você for utilizar. Nesse cenário, a utilização do antiagregante, clopidogrel. A gente não tem autorização, né, para utilizar outro antiagregante em associação. De acordo? De acordo. De acordo. Ótimo. Se o paciente é um paciente complicado, é um paciente que você vê que tem uma carga trombótica muito grande em algum evento, uma extensa doença coronariana, você pode tentar estender, talvez, para tripla anticoagulação um tempo maior nesse paciente. Isso. E uma vez que você complete 1 ano, esse é um paciente que a senhora também acha que não é interessante tirar o antiagregante. Se ele tem um risco maior, né, de eventos, você mantém um DOAC com o antiagregante, no caso seria o clopidogrel. Correto? E teria que seria o paciente que você teria que acompanhar mais tempo. E ver, por exemplo, é um paciente muito idoso, avaliar cada caso. Paciente que já teve história de sangramento gastrointestinal, paciente que tem um risco aumentado para sangramento, você aplica o score. Aí esse paciente você mantém ele só com o anticoagulante, sem o antiagregante plaquetário. O que eu sinto falta é que você tenha um estudo randomizado, grande, relevante, que diga, não, você pode ficar tranquilo, realmente tira o AS, que está tudo bem, que o paciente não vai trombosar o stent, entendeu? E agora, talvez um cenário um pouco diferente, a gente sempre fala muito de tratamento percutâneo de doença coronariana. E em caso de revascularização cirúrgica, né, o bypass com lesão de tronco, passou 1 ano, o paciente está usando DOAC, e aí?
Para esses pacientes revascularizados, eu ainda, se a mesma coisa, né? Revascularizou, se tá ok, mantém só o DOAC. Você tem que manter a dupla terapia até completar 1 ano, né? Após o ano, se você pode fazer testes para agora veio o isquemia também para jogar mais lenha na fogueira ainda, né? Em relação a você avaliar paciente com testes funcionais, por exemplo, fazer uma cintilografia, um ecoestresse, entendeu? E manter ele clínico. Manter ele clínico, né? Então, assim, para esse paciente poderia fazer o que eles estão orientando, fazer tomografia, angiotomo, para avaliar se tem lesão, como que está o bypass, né? E dependendo, tiraria o antiagregante plaquetário e manteria só com o anticoagulante. Pesaria sempre o risco, avaliaria se é um paciente muito idoso, se é um paciente que tem um risco aumentado para sangramento ou não, né? Sempre ver caso a caso. O doutor David Capodano, que fala muito de degeneração de bioprótese, fez até uma brincadeira agora depois do congresso do American Heart. Ele fez uma publicação no Twitter assim, seu paciente tem dor torácica, você pede um angiotomo. Ele tem uma lesão, você pede uma cintila, ele tem quiste de isquemia, não faça nada. E se ele infartar, dá colchicina para ele. Vai mudar completamente o tratamento da doença coronariana. Eu vi essa postagem também. Realmente, então, algumas novidades assim, aí. Por enquanto ainda não saiu a publicação, né, para que a gente leia e disseque o estudo inteiro, mas o que já foi mostrado na apresentação é basicamente isso, você otimizar o tratamento clínico e aguardar se o paciente, claro, se isso para um paciente crônico, né? Mas aí Sim. Tem o risco dele agudizar, né? Quer dizer, se o paciente agudizar, aí você vai... Vai dar uma colchicina pós-infarto para ele. E você tem que também torcer para que o paciente seja aderente ao tratamento, né? Que talvez seja o maior desafio. O maior desafio é de você explicar o cenário todo para ele e para que ele tenha uma aderência ao tratamento otimizado, né? Verdade. Eu ainda acho difícil seguir esse caminho, ainda mais com os nossos pacientes valvopatas. Bom, doutora, queria agradecer muito sua participação, realmente foi muito bom, eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa de anticoagulação. Não tinha ninguém melhor, talvez, no Brasil para poder falar disso para a gente do que a senhora. O Devolve Club fica extremamente honrado, a gente conseguiu bater como média de pessoal assistindo 60 pessoas online o tempo inteiro. Só para você ter ideia, na primeira live era 30, 35, então já dobrou isso daí. A Bruna, que é residente da Ludante, fez uma perguntinha para a senhora antes da gente encerrar. Doa aqui para trombo de VE, pode? Então, até o momento a gente ainda não tem nenhum estudo. Para trombo de VE é uma incógnita. Mesmo a varfarina, você só tem alguns estudos de corte e que mostram, por exemplo, que você utilizar a varfarina, por exemplo, 6 meses depois, só 65% teve resolução. E com os DOACs, você só tem relatos de casos, você não tem estudos mostrando uma eficácia desses. E eu seria leviana de falar de um ou outro, porque eu já presenciei alguns casos que não reverter, não dissolveu, não houve resolução com DOAC, e quando eu entrei com varfarina, houve resolução com varfarina. Mas isso daí é leviano da minha parte, porque a gente precisaria realmente fazer um estudo mesmo para isso, né? Para poder dizer quem é melhor, se a varfarina ou se os DOACs também poderiam funcionar para paciente com trombo de VE. Beleza. Então, muito obrigado. Boa noite, pessoal que acompanhou. Quero agradecer muito o convite que você me deu, essa oportunidade para a gente conversar sobre anticoagulação oral. É um tema que, para mim, é muito interessante, né? Bastante relevante. E, mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho, que eu sou fã, eu acho um trabalho magnífico, venho acompanhando sempre, e sempre que eu posso, eu lhe parabenizo pelas postagens. Para a gente que é uma honra. Uma boa muito obrigado, noite, boa noite para todo mundo. Viu? Até mais. Até mais. Abraço. Abraço.